A medicina é considerada uma das principais e mais antigas áreas do conhecimento, que foca em estudar o corpo humano para a manutenção e restauração da saúde, tratando feridas e doenças. A medicina existe desde a Idade da Pedra e já esteve diretamente ligada a práticas religiosas e culturais. Por muito tempo, a função que temos hoje nos médicos estava ligada a figuras como os xamãs. A história da medicina é uma das mais vastas e intrigantes do mundo, havendo centenas de casos e mistérios relacionados a ela. Por isso, eu acredito que esse tema deveria ter um iceberg próprio aqui no canal, e esse vídeo se trata justamente disso. Agora, sem mais explicações, vamos conhecer o estranho iceberg da medicina. Trepanação. Trepanação é uma antiga prática médica que consiste em fazer um buraco no crânio do paciente. Durante a Antiguidade e a Idade Média, se acreditava que esse buraco no crânio poderia tratar coisas como feridas, epilepsia e até liberar espíritos malignos. A trepanação é, na verdade, um dos métodos cirúrgicos mais antigos conhecidos, com a prática remontando a mais de 7.000 anos atrás, no Neolítico. Se sabe disso dado a descoberta de crânios humanos com buracos na cabeça, que acredita-se que foram feitos ainda quando o indivíduo era vivo. Apesar de parecer uma técnica bem rudimentar e até perigosa, a trepanação é utilizada até os dias de hoje na medicina, mas é claro de forma bem mais segura. A técnica é usada em situações de aumento da pressão intracraniana, geralmente causadas por hematomas ou tumores, com um furo no crânio servindo para aliviar essa pressão. Panaceia. Panaceia é uma deusa da mitologia grega que é filha de Esculápio, o deus da medicina, e Epione, a deusa do alívio das dores. Panaceia é considerada a deusa e a representação da cura universal. O seu nome aparece no juramento de Hipócrates, que é geralmente recitado pelos estudantes de medicina durante a sua formatura. No juramento, Panaceia é mencionada junto do deus Apolo, que é seu avô, de seu pai Esculápio, e de sua irmã Rígia, que é a deusa da saúde e da limpeza. O nome dessa deusa é também usado para se referir ao conceito de um remédio universal, que poderia curar todas as doenças ou mesmo a solução para todos os males. Esse remédio era buscado pelos alquimistas e era muito relacionado ao elixir da vida, que garantiria a quem tomasse imortalidade. Durante o século XIX e início do século XX, muitas pessoas surgiram dizendo terem encontrado a panaceia, afirmando terem desenvolvido uma cura milagrosa. Porém, todos os remédios que esses indivíduos apresentavam foram considerados farsas e golpes, e eles ganharam o apelido popular de Snake Oil, ou óleo de cobra. Esse termo veio do fato de óleo de cobra, nessa época, ter sido vendido como uma solução de diversos problemas. Combustão espontânea. Combustão espontânea é um fenômeno onde um material pega fogo sem nenhuma fonte externa, como se o fogo consumisse aquilo de dentro para fora. Esse é um fenômeno visto frequentemente em materiais orgânicos, como carvão e feno. No entanto, existem supostos casos raros onde uma pessoa, certo dia, simplesmente entrou em combustão sem nenhum motivo aparente e veio a falecer. Existem alguns relatos pela história de pessoas que supostamente sofreram de uma combustão espontânea, e investigações científicas foram feitas sobre esses casos. Existem algumas características semelhantes entre os supostos casos de combustão espontânea, como a vítima ter problemas com alcoolismo e serem em grande parte mulheres idosas. Médicos durante o século XIX, inclusive, acreditavam que a combustão espontânea era resultado direto do alcoolismo, mas o que consta pesquisas mais modernas é que, de fato, em praticamente todos os casos, existia uma fonte externa do fogo que fez a pessoa entrar em combustão.
mas que foi ignorada em uma investigação inicial, o que quebra a ideia de que o fogo teria surgido sem motivo aparente, que hoje é considerada uma explicação improvável para casos onde um indivíduo acaba entrando em combustão. Sungazing. Sungazing é uma prática pseudocientífica que fala sobre você olhar diretamente para o sol. A prática do Sungaze é vista em rituais religiosos e em práticas de meditação, onde a pessoa fica de frente para o sol, especialmente durante o amanhecer e ao entardecer. Defensores da ideia afirmam que a prática pode aumentar sua energia, melhorar seu humor ou trazer benefícios para a sua saúde de forma geral. E o iniciante da prática deve encarar o sol por apenas 10 segundos, aumentando esse tempo ao passar das sessões. Alguns atribuem a prática a rituais antigos ou a figuras modernas, como o indiano Hira Ratan Manek, que afirmava conseguir viver apenas de água e luz solar. Não é preciso dizer que isso pode causar danos graves à sua visão e até te deixar cego se você encarar demais o sol. Logo, o sungazing é considerado uma prática bastante perigosa e não aconselhável. Raditor. O Raditor é um suposto remédio que era bastante popular nos anos 20 e 30 nos Estados Unidos. Ele foi criado em 1918 pelo inventor William J. A. Bailey. Esse Raditor era anunciado como um tônico milagroso que era capaz de dar energia, melhorar a impotência e curar diversas doenças, servindo como uma espécie de panaceia. Quando o Raditor foi lançado, ele rapidamente se tornou um sucesso no país, vendendo cerca de 400 mil frascos entre 1925 a 1930, o que tornou William bastante rico. Mas existe um ponto bem preocupante em relação a esse Raditor, que ia além da sua eficiência. No caso, o fato do suposto remédio ser radioativo. Na sua composição existia água destilada com rádio dissolvido. O rádio é um elemento bastante radioativo, que se ingerido se acumula no corpo, principalmente nos ossos, irradiando os tecidos por dentro do corpo. Ou seja, não é muito legal você ingerir rádio não. Mas como o produto foi um sucesso, muita gente acabou consumindo altas doses do remédio radioativo. Uma dessas pessoas foi o empresário e esportista Eben Byers, que acabou tomando mais de 1.400 frascos de Raditor, após o produto ser recomendado a ele para tratar dores após uma lesão em seu braço, com ele começando a consumir o Raditor em 1927. Alguns anos depois, em 1932, Byers veio a falecer aos 51 anos devido a múltiplos cânceres que ele lutava. É dito também que antes dele falecer, a sua mandíbula teve que ser retirada. A morte de Eben Byers chegou aos jornais e foi ligada diretamente ao consumo de Raditor, o que fez a reputação do produto ser destruída e as pessoas pararem de comprar o remédio, temendo ter o mesmo fim. O caso também fortaleceu as operações da agência do governo americano FDA, a Food and Drugs Administration, responsável pela proteção da saúde pública, que entrou com ações para regulamentar esses medicamentos radioativos que começavam a ficar popular na época, indo além do Raditor, já que existia outros remédios na época que também eram radioativos. Mas mesmo assim, a venda do Raditor não foi proibida, e William Bailey afirmou até o fim que seu remédio era seguro, dizendo até mesmo ser a pessoa que mais tomou frascos de Raditor, e que, apesar disso, estava bem. No entanto, o próprio William veio a falecer em 1949 devido a um câncer de bexiga. Phineas Gage. Phineas Gage foi um operário americano que trabalhava na construção de um trilho de trem próximo à cidade de Cavendish, no estado de Vermont, durante o ano de 1848. Em 13 de setembro daquele ano, ele estava usando um pedaço de ferro para compactar pólvora em um buraco. Essa pólvora acabou detonando e o pedaço de ferro que ele usava voou para cima e perfurou a sua bochecha pelo lado esquerdo e atravessou sua cabeça, também perfurando seu cérebro. Um acidente como esse seria fatal na maioria dos casos,
casos, mas Phineas milagrosamente sobreviveu. Ele, apesar disso, ficou cego do olho esquerdo, mas também permaneceu consciente no momento e conseguiu contar para o médico tudo o que aconteceu. Quem o atendeu foi o médico John Martin Harlow, que acompanhou e tratou Phineas pelos meses seguintes. Durante o tratamento, notou-se que aquele acidente não tinha afetado Phineas Gage apenas fisicamente, mas mentalmente também. O médico John Harlow escreveu que os amigos de Phineas pareciam não reconhecê-lo mais, como se sua personalidade tivesse mudado. Era descrito que Phineas Gage não conseguia mais seguir planos e frequentemente proferia palavras de baixo calão, além de começar a ter pouca consideração com seus colegas, sem ter a capacidade de ter autocontrole, uma atitude completamente diferente do que ele tinha antes do acidente, sendo agora descrito como impulsivo e irreverente. Com isso, o antigo patrão de Phineas Gage se recusou a contratá-lo novamente após sua recuperação, e ele então começou a trabalhar em um estábulo no estado de New Hampshire, e também por um breve período trabalhou como cocheiro no Chile. Um tempo depois ele se mudou para São Francisco, onde sua família morava, e faleceu lá em 1860, aos 36 anos, 12 anos após o acidente. O relato de sua mudança brusca de humor sugeriu que a lesão que ele sofreu em seu cérebro alterou sua personalidade e sua capacidade de tomar decisões. E com o tempo, o caso passou a ser usado como uma espécie de prova clássica de que o córtex pré-frontal está ligado ao planejamento, controle de impulsos, comportamento social e regulação emocional. Esses estudos reforçaram a ideia de que a lesão atingiu áreas frontais importantes para essas funções. Apesar de muito do que aparece sobre o comportamento pós-acidente de Phineas Gage ser considerado exagerado, mesmo que ele tenha tido uma mudança de humor, ele parece ter recuperado parte de sua personalidade e autocontrole mais próximo de seu falecimento. Não é à toa que ele conseguiu voltar a trabalhar. Com isso, ao passar dos anos, Phineas Gage foi considerado um dos pacientes mais célebres da neurologia, ajudando a entendermos melhor que cada parte do cérebro humano tem funções específicas. Mas antes de nos aprofundarmos no vídeo, eu tenho um rápido anúncio. Eu escrevi um livro e ele está atualmente em pré-venda pela editora Flive. Sim, isso mesmo. Ele se chama Imperador do Inferno Azul e é uma alta fantasia que se passa em um mundo completamente novo, que contam a história de vingança que se passa em grande parte no mar. Mar esse onde é possível encontrar criaturas marinhas perigosas, assassinos que se escondem nas sombras e uma lenda que foi esquecida pelo tempo que está diretamente ligada ao protagonista. O link para comprar o livro estará aí na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então, se tiver interesse e quiser me apoiar nesse projeto, eu ficarei muito agradecido. Obrigado desde já e vamos para o vídeo. Cérebro dividido. A síndrome do cérebro dividido é uma condição causada quando uma parte do cérebro, conhecida como corpo caloso, que conecta os dois hemisférios do cérebro, é severamente danificada. Isso acontece geralmente durante uma cirurgia para tratar casos de epilepsia severa. Esse procedimento em específico é conhecido como corpo calossotomia, que é pouco usado, já que hoje em dia os médicos preferem usar medicamentos para tratar essas crises epiléticas incontroláveis. A corpo calossotomia limita a propagação de atividade epilética entre os hemisférios, mas também interrompe ou dificulta a comunicação entre os hemisférios. Após essa cirurgia, o paciente pode parecer normal no dia a dia, porém ele, portando a síndrome, irá ter certas dificuldades. O hemisfério esquerdo do cérebro é associado à linguagem, enquanto o hemisfério direito é associado a estímulos
cálculos visuais, espaciais e reconhecimento de padrões. Logo, se os dois hemisférios não se comunicarem bem, o paciente pode ter dificuldades em nomear algo visto apenas por um lado do campo visual e também ter dificuldades de executar tarefas que exigem ambas as mãos, com alguns casos existindo a sensação de que uma das mãos está agindo por conta própria. Em alguns lugares, essa condição é tratada como se a pessoa ganhasse duas consciências distintas, mas obviamente esse não é exatamente o caso. Isso é fruto do fato de como as funções são distribuídas no cérebro. O paciente com essa condição pode passar por um processo de readaptação via a neuroplasticidade, que reorganiza o cérebro criando novas conexões. Os Fugates Azuis. Os Fugates foram uma família dos Estados Unidos que viviam nas colinas no interior do estado do Kentucky, que chamavam a atenção por uma característica extremamente única deles, o tom de pele azulado. O caso começou em torno de 1820, quando Martin Fugat, um imigrante francês, se casou com Elizabeth Smith. Os dois tinham genes recessivos para um distúrbio sanguíneo raro, conhecido como meta-hemoglobinemia, um distúrbio que deixava o sangue mais escuro e a pele azulada. E quando seus filhos começaram a nascer, eles também carregavam essa condição. A meta-hemoglobinemia é uma condição que aparece principalmente em pessoas que são frutos de relações consanguíneas, quando parentes próximos têm filhos um com o outro. A família Fugates, nessa época, com a ajuda de outras 4 famílias, criaram um pequeno povoado chamado Troublesome Creek, no interior do Kentucky. Habitavam lá uma pequena população e a maioria dos seus fundadores já eram casados ou eram parentes próximos. Logo, membros da família Fugates, que já portavam a meta-hemoglobinemia, quando cresceram, se casaram e tiveram filhos com parentes, o que agravou ainda mais o distúrbio sanguíneo e a pele de seus filhos, que ficaram ainda mais azuis. Esse distúrbio costuma desaparecer na próxima geração, mas como eles perpetuaram essa ideia de ficar casando entre parentes, o distúrbio só aumentou. Essas gerações futuras que nasceram com a pele azul se envergonhavam de sua condição rara e se isolaram em regiões remotas do Kentucky, também se tornando bastante hostis com quem tentasse se aproximar deles por medo. Só foi no século XX que a família recebeu o tratamento de um hematologista chamado Madison Cain, que trouxe uma explicação científica para a pele dos Fugates serem azulada, derrubando explicações mais míticas que existiam na época. Ele também indicou para os membros da família o composto azul de metileno, que ajudou no tratamento da meta-hemoglobinemia, reduzindo temporariamente a coloração azul da pele deles. O último membro da família Fugates que nasceu com a pele azulada foi Benjamin Stacy, nascido em 1975. Quando ele nasceu, ele foi descrito como tendo uma pele que puxava para o roxo, que depois se tornou mais azulada. Porém, alguns anos após seu nascimento, ele perdeu essa tonalidade de sua pele. A família Fugates ainda pode ser encontrada lá no interior do Kentucky, mas aparentemente eles estão no anonimato completo, não existindo muitas informações sobre eles nos dias de hoje. Pó de múmia. Principalmente na Europa, durante a Idade Média, existia a prática de consumir pedaços ou pó de múmias como remédio. Eles costumavam pegar alguma múmia e moê-la em pedaços e colocar esses pedaços em frascos e vendê-los como se fossem remédios que eram considerados afrodisíacos e que poderiam curar diversas enfermidades. Isso gerou uma alta valorização de corpos embalsamados que eram encontrados principalmente no Egito. Mas como surgiu essa prática exatamente? Bem, ela surgiu de, acredite se quiser, um erro de tradução. Existia uma substância encontrada em uma região montanhosa da Pérsia, atual Irã, que vazava de uma rocha preta. Esse bétome foi popular no mundo árabe devido às suas capacidades curativas, com a substância se tornando bem cara no mercado local. Os árabes
locais chamavam esse betume de mumia. E quando os europeus ficaram sabendo dessa substância, pelos nomes serem bem parecidos, eles logo associaram as múmias e passaram a acreditar que elas tinham propriedades curativas. Os pedaços de múmia eram vendidos como a cura de coisas como hemorragia, dores de cabeça e dores de estômago, por exemplo. A lógica da época para isso era que um corpo preservado por tanto tempo concentrava alguma força curativa, e também havia a noção de que substâncias ligadas à preservação do cadáver tinham propriedades especiais. O comércio de múmias na Europa ficou tão forte que múmias começaram a ser roubadas de túmulos no Egito, gerando uma espécie de mercado negro, e também falsificações foram feitas, com cadáveres mais recentes sendo preparados para parecerem múmias para que elas fossem vendidas como esse remédio. Algum tempo depois, no entanto, a prática de consumir múmias foi entrando em desuso, quando questionamentos sobre sua eficácia começaram a ser levantados, além da evolução dos métodos mais científicos na medicina. O fenômeno Lazarus. Esse é o nome de um fenômeno raro onde o ritmo do batimento cardíaco de um paciente retorna ao ritmo normal pouco tempo após uma tentativa mal-sucedida de reanimação, ou mesmo quando o coração de uma pessoa declarada morta volta a bater. Esse evento é considerado extremamente raro e foi descrito pela primeira vez em 1982, e de lá para cá foram registrados 38 casos. O nome do fenômeno vem de Lázaro de Betânia, que na Bíblia foi ressuscitado por Jesus 4 dias depois de sua morte. A volta do batimento cardíaco ocorre geralmente 10 minutos depois dos socorristas encerrarem suas tentativas de reanimação, interrompendo a pressão no peito do paciente. Comumente, após o fracasso da reanimação, eles declaram o paciente morto logo em seguida. Após esse tempo, o paciente volta fazendo pequenos movimentos ou tossindo. No entanto, a taxa de sobrevivência ao longo prazo, após o coração voltar a bater, é bastante baixa. Uma das principais teorias para explicar o fenômeno é o acúmulo de pressão no peito gerada pelas tentativas de reanimação. O excesso de ar retido nos pulmões aumenta a pressão torácica, impedindo o fluxo sanguíneo para o coração. Mas quando a tentativa de reanimar o paciente termina, a pressão diminui, permitindo que a circulação seja retomada brevemente, fazendo o coração se expandir, o que desencadeia impulsos elétricos que reinicia o batimento cardíaco. Um caso extremo do fenômeno Lazarus é de uma mulher chamada Velma Thomas, que morava na cidade de Nitro, na Virgínia Ocidental. Em 2008, ela sofreu um ataque cardíaco e foi logo hospitalizada. No hospital, ela sofreu outras 3 paradas. Após sua terceira parada cardíaca, os médicos consideraram que ela entrou em um estado de morte clínica, já que seu coração parou de bater em um ritmo regular, fazendo ela parar de respirar, interrompendo a sua circulação sanguínea. Os médicos fizeram esforços para tentar reanimá-la, mas sem sucesso inicial. Ela ficou assim pelas próximas 17 horas. Logo, os médicos e a família da mulher já tinham se convencido que ela estava morta. Mas 10 minutos depois dos médicos atirarem dos aparelhos de suporte de vida, ela simplesmente acordou, enquanto os médicos já preparavam para retirar seus órgãos para a doação. Após acordar, a primeira coisa que Velma Thomas solicitou para os médicos era ver seu filho. Seu caso foi descrito como um milagre, e ela detém o recorde da pessoa que ficou mais tempo em um estado de morte clínica na história. Mary Toft. Mary Toft foi uma mulher inglesa do século XVIII que afirmava ter dado à luz a coelhos. Ela vivia na cidade de Godalming e o caso aconteceu em 1726. Toft estava grávida nessa época, mas ela acabou perdendo seu bebê. Após isso, ela começou a afirmar estar parindo pedaços de animais, como pedaços de coelhos.
Isso chamou a atenção na região e um médico chamado John Howard foi até sua casa e presenciou esses pedaços de coelho supostamente saindo de seu útero. Após presenciar o fenômeno, ele acreditou em Mary e espalhou a história por toda a Inglaterra, chegando até outros médicos renomados da época, como o Nathaniel St. Andrew, o cirurgião e anatomista do rei Jorge I. Ele também examinou a mulher e também foi convencido pelo que ele viu, dando ainda mais credibilidade para a história. Essa confirmação do Nathaniel St. Andrew chamou a atenção do rei Jorge I, que ordenou que Mary Toft fosse levada até Londres. Lá um terceiro médico começou a examiná-la. Esse era o médico Ceriacus Arles, que era mais cético em relação à história de Toft e ameaçou fazer uma cirurgia invasiva na mulher para comprovar que ela estava parindo de fato animais de uma vez por todas. Pressionada, Mary Toft, junto de seu marido, confessaram que tudo aquilo era uma farsa. Eles disseram que compravam coelhos, matavam os animais e empurravam suas partes para a genitália dela para forjar que eles estavam saindo de lá. Pois é, coisas que você veria na Deep Web hoje em dia. Quando a farsa foi confirmada, os médicos que acreditaram nela, antes respeitados, viraram motivo de piada, mostrando a fragilidade das figuras médicas do período. Karl Tanzler von Kossel foi um técnico em radiologia nascido na Alemanha que, em um certo momento de sua vida, imigrou para a Austrália e viveu no país até o fim da Primeira Guerra Mundial. Lá ele momentaneamente se tornou um prisioneiro de guerra e ficou assim até o fim do conflito. Após isso ele retornou para a Alemanha, se casou e teve 2 filhas antes de emigrar para os Estados Unidos, vivendo na cidade de Key West, na Flórida, onde ele trabalhava no hospital da Marinha dos Estados Unidos. Segundo ele mesmo, Tanzler era descendente de uma figura histórica notável, a condessa Anna Constantina von Kossel, que foi amante do rei Augusto II da Polônia, rei da Polônia e do Grão-Ducado da Lituânia entre 1697 a 1704. Durante os anos 30, trabalhando na Marinha, Karl Tanzler conheceu uma jovem mulher americana de descendência cubana chamada Maria Helena de Milagro de Hoyos, que tinha cerca de 22 anos, menos da metade da idade de Karl. Ela era considerada uma das mulheres mais belas da região. O radiologista desenvolveu uma grande obsessão por essa mulher. Na época em que Tanzler a conheceu, Maria era casada com um homem chamado Luiz Meza, que abandonou a mulher após ela ter sofrido um aborto espontâneo. Mas os dois nunca se separaram legalmente. Um tempo após o encontro dos dois, Maria foi diagnosticada com tuberculose, uma doença que era praticamente fatal na época. Tanzler tentou de todas as formas fazer com que ela melhorasse dessa doença. Ele também comprava presentes como joias para a moça e até confessou amá-la. Porém, nunca existiu uma evidência que essa admiração era mútua. Maria, apesar de tudo, acabou falecendo devido à tuberculose em 25 de outubro de 1931. Porém, a obsessão de Tanzler com a jovem não terminou com sua morte. Ele, 2 anos depois, em 1933, resolveu desenterrar a moça de seu túmulo e começar a viver com seu cadáver. Sim, um caso sinistro. Como ela ficou 2 anos sepultada, seu corpo já estava em estágios avançados de decomposição, o que fez Karl fazer alterações no corpo, incluindo substituir o cabelo dela por uma peruca e colocando nela um vestido e a enfeitando de joias. Ele permaneceu com sua noiva cadáver em sua casa pelos próximos 7 anos, até 1940, quando rumores começaram a se espalhar pela região que especulavam sobre a existência dessa esposa de Tanzler. Esses rumores chegaram até a irmã de Maria, a Florinda, que confrontou o radiologista e descobriu tudo, ficando obviamente em choque com tudo aquilo. Após isso, Karl Tanzler foi detido pelas autoridades locais. Em julgamento, a sua defesa havia alegado que o radiologista, quando visitava o túmulo da moça, ouvia ela cantar e pedir de forma desesperada para que ele a tirasse de lá. Apesar dessas alegações, Tanzler foi avaliado
avaliado por um psicólogo que determinou que ele era são e poderia enfrentar tribunal. Mas mesmo com tudo isso, ele não foi preso de fato e não respondeu por esse crime, sendo liberado quase que logo em seguida. O corpo de Maria Helena foi enviado de volta para o cemitério de Key West. Desta vez, ela foi enterrada em um local não demarcado, para que ninguém além de sua família soubesse onde ela estaria descansando, e prevenir que Carl fizesse aquilo com ela de novo. Após o caso, Carl Tanzler viveu mais 12 anos até ser encontrado morto em sua casa 3 semanas depois de sua morte em 1952, dando um fim definitivo à sua bizarra obsessão. Anna Monaro. Anna Monaro foi o nome de uma mulher italiana que é protagonista de um dos fenômenos mais estranhos já registrados. Durante o ano de 1934, ela vivia com seu marido e seus 12 filhos na cidade de Pirano, que hoje é a cidade de Piran, na Eslovênia. Ela era uma mulher bastante religiosa e sofria de asma crônica. Nesse ano, ela passou por um episódio de desnutrição após se privar de comida durante a quaresma, que fez ela ser internada em um hospital local para tratar essas questões. E lá, durante uma noite no dia 8 de março de 1934, uma paciente que dormia ao lado dela presenciou algo bem estranho. Quando Anna dormia, uma forte luz pálida saía de seu peito, forte o bastante para iluminar toda a sala. Essa luz também era descrita como sendo semelhante a uma chama ou mesmo um feixe de luz. Essa paciente logo chamou as enfermeiras e o médico responsável pelo hospital, que também supostamente presenciaram essa luz saindo da mulher. Quando Anna foi acordada pelo médico, que descreveu o que aconteceu para ela, ela não parecia se importar muito com a luz que saiu de seu corpo e apenas acreditava que era uma espécie de intervenção divina. Com isso, no dia seguinte, o médico desse hospital juntou alguns colegas para tentar entender o que fazia essa mulher emitir luz do peito enquanto dormia. Após alguns estudos iniciais, eles a transferiram para um hospital mais sofisticado em Roma para continuar a pesquisa. Mas esse caso nunca recebeu uma explicação definitiva, apesar de todos os exames. Ela, enquanto emitia essa luz pelo peito, parecia perfeitamente normal. Após algum tempo, o caso de Anna Monaro foi comentado em alguns jornais da época, tanto italianos quanto, posteriormente, estrangeiros. Nessas publicações, Anna recebeu o apelido de Mulher Elétrica. Com a aparição nos jornais, figuras de destaque da Itália da época a visitaram, como os físicos Enrico Fermi e Guglielmo Marconi. Esse último afirmou para um jornal que o caso era real e, para ele, essa luz que era emitida do peito de Anna poderia ser um fenômeno elétrico desconhecido. Em entrevista, Anna se recordou de pelo menos uma outra ocasião em que seu corpo emitiu algum tipo de luz. Quando ela tinha 7 ou 8 anos, ela viu seus pais preocupados falar sobre levá-la ao médico porque sua pele estava brilhando. Ela também teria em algum momento dado à luz a um bebê natimorto. Bebê esse que foi descrito por ela como um coração humano que brilhava como uma chama. Quando foi entrevistada, ela também afirmou que às vezes era capaz de ver os espíritos de pessoas mortas, testemunhar batalhas sendo travadas a milhares de quilômetros de distância, como se ela estivesse lá. Após ser tratada de sua asma e desnutrição, Anna recebeu alta do hospital em junho de 1934, e a luz que saía de seu peito, até onde sabemos, nunca mais apareceu. E como dito antes, nunca houve uma explicação para seu fenômeno, havendo no entanto diversas hipóteses, como a existência de certos componentes em sua pele que poderiam de alguma forma emitir essa luz, havendo é claro explicações mais sobrenaturais, como a luz que era emitida de seu peito sendo na verdade ectoplasma, uma substância hipotética que entidades espirituais se cobrem para interagir com o mundo físico e que é externalizada por médiums. No entanto, o caso de Anna Monaro ainda permanece hoje um grande e obscuro mistério que não é muito comentado por aí. Na verdade, grande parte das informações sobre o caso só podem ser encontrados em jornais que estão digitalizados na internet.
Então eu acho que é isso. Esse foi o meu iceberg da medicina. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.